a equação da reta passando por dois pontos A. A ideia é muito simples. Tá? Se eu olho na equação paramétrica, eu vejo que eu preciso ter um ponto, que é esse x1, y, z1, e eu tenho que ter as coordenadas do vetor, que é A, B e C. Quando você recebe só dois pontos, você não tem um vetor. Né? Então, o abacaxi aqui está em encontrar as coordenadas do vetor. Essa coordenada A, B e C. Mas a ideia é muito simples. Ora, se ele está dizendo que a reta passa pelos pontos, então há um vetor também passando junto com essa reta, é um vetor que dá essa direção. Ora, então basta pegar os dois pontos que é dado e calcular o vetor associado a esses dois pontos. Então, eu vou calcular o vetor V dado por AB. Isso a gente já sabe como fazer. Dado dois pontos para calcular o vetor, você faz B menos A. Então, fazendo aqui B menos A, né? 1 menos 3, menos 2. 2 menos 1, fica positivo, dá 3. 4 menos 2, dá 6. Então, achamos o vetor. Era só isso que precisava. Eram as coordenadas do vetor que passa nessa reta. Ah, professor, aqui eu vejo que o senhor colocou o 3, o menos 1 e o menos 2, que é do ponto A. Beleza, escolhi o ponto A, mas se eu tivesse escolhido o ponto B, beleza também, é uma questão só de escolha aqui. Porque a reta está passando por esses pontos. Tá? Então, posso ter escolhido A, poderia ter escolhido B, também sem prejuízo. Você está garantido que a reta está passando ali. Por quê? Porque você tem o vetor associado à reta, isso que importa. Porque uma reta vai ter infinitos pontos. Tá? Então, a ideia é bem simples. Aqui nós só trocamos a coordenada x1 e y1 por um dos pontos. No caso, a gente escolheu o A, eu pego o B. Tá? A dificuldade aqui era o quê? Achar as coordenadas do vetor associado à reta. E também não é tão difícil assim depois que você vê feito. Né? Com isso, a gente encerra essa etapa. Eu recomendo você ler na página 103 a página 107. Ela vai trazer essa teoria com mais detalhes, com mais riqueza. Ele vai trazer mais exemplos. Né? Muitos dos exemplos que eu fiz aqui é o que está já no livro, né? Para não haver uma discrepância, modo de dificuldade de exercício. Então, muitos exemplos eu já fiz aqui no quadro, já tem resolvido. E tem outras saídas que ele também está deixando lá no livro para você ver. Então, esse livro está disponível na biblioteca, se você quiser ele no meio físico, e também está disponível digital lá no Cigar para você baixar. Tá? É dali que está vendo. Quando falando dessa numeração, é a numeração do livro do Paulo Guizé. Ok? E aí, fácil? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto, de boa? Outra forma de eu representar a reta. Como se obtém essa equação simétrica? Muito simples. Né? Parece uma coisa nova e não é. Isola o t, o parâmetro da reta. Veja, se você isolar, isso aqui vai ficar x menos x1 dividido por a. Aqui vai ficar y menos y1 dividido por b. E aqui ficaria z menos z1 dividido por c. A equação simétrica nada mais é do que eu trabalhar com um parâmetro. Eu vou isolar o parâmetro, que normalmente é a letra t, quando se trabalha com reta. Tá? Então aqui a gente montou uma equação da reta, né? Uma equação simétrica da reta, que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor.
Olha, já me deu o ponto e já me deu o vetor, então é só fazer a substituição. x1, y1, z1 é o ponto que é dado, está aqui os valores. 3, 0, menos 5. Então, aqui ó, ficou 3, vou dar o menos vem aqui desse sinal, a fórmula. Né? Y menos 0 fica o próprio y, z menos, com menos ficou mais. Então, foi só substituir o valor do ponto, então, x1, y e z1. A mesma coisa a gente fez com um vetor, ele já me deu as coordenadas, 2, 2, menos 1, substituímos. Beleza. Então, está aqui a equação simétrica da reta. Agora eu quero obter outros pontos dessa reta. Será que isso é cabreiro? Essa seria a questão. A partir da equação simétrica, eu quero mais pontos da reta. A ideia é muito simples. Elegantemente, você fala atribuir, né? Na real, o que tu está fazendo? Você está chutando. Esse atribuir, né? Uma forma elegante, por exemplo, você vai chutar um valor para uma das variáveis, seja x, y ou z. Vai chutar um valor. Quando você chuta o valor, você vai encontrar um parâmetro. Você vai encontrar o valor do t, esse parâmetro. E a partir desse parâmetro, eu vou calcular o y e o z. Se você chutou para o y, você vai calcular o x e o z. Você vai chutar para quem você quiser. Tá? Chuta o número. Quando é que eu faço isso? Quando eu quero encontrar mais pontos pertencentes à reta, partindo da equação simétrica. É isso que eu faço esse chute. Então aqui, ó, eu vou chutar, chute, x igual a 5. Por quê? Porque eu quis. Podia ter chutado 2, podia ter chutado menos 1, podia ter chutado 30, raiz cúbica do seno de 65,8 graus. Eu vou chutar e calcular, certo? Então, x igual a 5, o que a gente fez? Pegamos a equação da simétrica da reta, onde tem o x, colocamos o 5 e fizemos essa conta, é só número. Com isso nós achamos esse 1. O que é esse 1 que a gente achou? É o parâmetro t. Você achou esse parâmetro. Então eu quero mais pontos da reta. Então a partir desse parâmetro, eu vou pegar agora a equação do y e a do z e vou igualar com esse parâmetro 1 aqui. Então quando eu fiz isso, ó, isolando o nosso y, passou para cá multiplicando, y 2, z mais 5 sobre menos 1, também ó, mesmo parâmetro, coloquei aqui, vem para cá, fica menos 1, mando 5 para o outro lado, fica menos 5, menos 1 com menos 5, menos 6. Então está aqui o ponto, um outro ponto pertencente à reta. Tá? E assim eu faria, se eu quero agora chutar x igual a 8, chutaria 8, vai ter um outro t, vai dar um outro valor, e aí calcula. Ah não, mas eu queria chutar para o y, eu quero chutar para o z, beleza, fique à vontade. Né? É chutar para uma das variáveis, aí tem que ser sempre o x. Tá? Então atribui o valor a qualquer uma das variáveis, calcula o parâmetro e as outras em função desse parâmetro. E pronto, você vai ter aí infinitos pontos pertencentes a essa reta. Tá? Essa seria a ideia da equação simétrica. Ok? Até aqui tudo bem? Fácil? Dúvida? Alguma pergunta? Não? Passando adiante? Último dos modelos aí, né? Que a gente está estudando. Então, o que é uma equação reduzida da reta? A ideia aqui, chamada de reduzida, é que eu vou escolher uma variável, ou o problema vai me dizer qual é para escolher, ou eu escolho uma qualquer. Então aqui eu vou fazer uma equação da reta em função da variável x. Podia ser y, podia ser z, sem problema. Qualquer uma delas. Tá? Então o que eu tenho? Me foi dado o ponto e foi dado o vetor que está nessa reta. Então eu peguei lá a equação simétrica, eu substituí os valores, cheguei nisso aqui. Isso aqui é a equação simétrica. Mas o que o problema está me pedindo? Que eu faça a equação reduzida. A equação reduzida nada mais é do que isolar duas variáveis em função de uma terceira.
É isso. Qual vai ser qual a variável escolhida? Ele está dizendo que é para fazer em função de x. Então o que eu vou fazer? O meu y vai ter que estar em função de x e o meu z vai ter que estar em função de x. Então a ideia é muito simples. Eu vou pegar, né, um parzinho de cada vez, ó. Pego primeiro aqui o x com y e vou isolar o y. Ao fazer essa continha, você vê que eu cheguei que y é igual a 2x menos 8. Depois eu pego a mesma aqui do x, ó, e vou fazer com a z. E aí cheguei a esse valor aqui, né? Então, deu z igual a menos 3x mais 3. Então agora, se você atribuir um valor para x, um valor qualquer, você vai encontrar os pontos pertencentes à reta. Pode chutar o valor que você quiser imediato, né? Então, para achar um ponto pertencente à reta, eu chuto um valor só para x e automaticamente encontro os outros valores. Eles estão atrelados, estão amarrados. Então, isso que é a ideia da equação reduzida. Se falasse que era em função de y, eu ia fazer a mesma coisa aqui, né? Só que aí eu isolaria o x em função de y, o z em função de y. Então, se nada for dito, você escolhe a variável. Se for falado em função de x, em função de y, aí você escreve as outras em função do que é pedido. Então, basicamente isso, né? São os modelos. É importante ter clareza de uma coisa, você vai perceber isso nos exercícios. Tem hora que ele vai colocar equação paramétrica com equação simétrica, né? Vai fazer comparações de equações. Cara, os 4 modelos eles interagem entre si, ou seja, eles têm que ser equivalentes, senão você não está mais com a mesma reta. Eles são equivalentes. Então não se assuste quando o livro começa a fazer mistureba de modelos, tá? Eu até vou fazer um exemplozinho aí para você ver que não é o bicho de 7 cabeças. Basicamente o que me importa é saber o ponto e o vetor. Não é isso que você precisa saber. E é claro, né, se eu estou diante de uma equação reduzida, ou seja, na casa de simétrica, o vetor está na parte de baixo. Se fosse na equação vetorial, é aquele númerozinho que está multiplicando o d. Na paramétrica já vem separado as coordenadas. Então, é só ter estudar assim com certo cuidado, né? Como é que encontra as coordenadas do vetor e do ponto. Basicamente é isso que tu precisa. Tá? Essa fórmula, se você tem estudado bem a parte de vetores, se você ainda lembra, é bem familiar, porque é exatamente a mesma fórmula que a gente usou lá em produto escalar, para achar ângulo entre dois vetores. E faz todo sentido, uma vez que o vetor está te dando o direcionamento da reta. Então, dado duas retas quaisquer aqui,
vou chamar de R1 e R2. Dado duas retas quaisquer, eu tenho associado a elas um vetor que dá essa direção. Então, para calcular o ângulo que duas retas formam, eu vou usar exatamente a mesma fórmula que eu usava para calcular o ângulo entre dois vetores. E essa fórmula diz que o cosseno de θ é um módulo do produto escalar entre V1 e V2, dividido pelo módulo de V1 vezes o módulo de V2. E a gente considera o ângulo no primeiro quadrante, por isso de 0 aqui sobre 2, porque quando sai de raiz, tem número positivo e número negativo. Como saber qual usar? Está trabalhando sempre no primeiro quadrante, preferencialmente no primeiro quadrante. Então, olha só, calcular o ângulo entre as retas. O que está acontecendo aqui? Uma visão das trevas, né? Aqui ele está me dando a reta, a R1, ele está usando a equação paramétrica. Vê que as variáveis já estão isoladas em função do parâmetro. Aqui, que equação é essa? É uma? Não, não é uma reduzida. Na reduzida não apareceria um x ou não apareceria um y, é uma delas só. Porque é uma função da outra. Essa aqui é uma simétrica, aí sim. Tá? Então ele está me dando uma equação paramétrica e está me dando uma equação simétrica. Tá? E pediu o ângulo entre os vetores. Então, é o ângulo entre as retas. A ideia não é complicada, porque a única coisa que eu preciso saber é o vetor da reta 1 e o vetor da reta 2. Quando eu digo vetor, é as componentes do vetor. Beleza? Então aqui, ó, se você olhar a equação paramétrica, qual é a componente do vetor? Né? Lá na paramétrica, onde diz que é assim, ó, x1 mais a vezes t. Depois y1 mais b vezes t. Então a componente do vetor, z1 mais c vezes t, é o número que está multiplicando o t. Que a única coisa que tu está precisando desse imbróglio todo, que é só para enganar a torcida, é tu olha assim, meu Deus, né? Acho que vou me enforcar no primeiro pé de chuchu silvestre plantado para as anãs vesgas, né? Fugitivas da Bolívia, né? Que a barra lá também está pesada. Vieram a pé até São Paulo, até uma ideia que você vai estar muito pesado. A única coisa que eu preciso para calcular o ângulo entre as retas é o vetor. Então esse embrólio todo que está te enrolando com esse monte de coisa, no fundo é você saber tirar as coordenadas do vetor. Como isso aqui é paramétrica, a coordenada do vetor, lembre-se que a gente falou que a coordenada do vetor a gente chama de A, B e C justamente para não começar a confundir depois. Lá da embrólio. Então é o número na frente do T. Qual é o número aqui na frente do T? 1 e menos 2. Está aqui o vetor V1. Então o bicho não é tão feio assim contado. Não. Agora aqui está mais medonho, porque agora já não é mais a paramétrica, ele está usando a simétrica, poderia ter usado a vetorial, poderia ter usado reduzida, não tem problema. Todos esses modelos, por isso que eu falei, eles são idênticos, eu posso passar de um modelo para o outro. Essa aqui é uma outra reta, é uma reta R2. Só que em vez de ele colocar assim na forma paramétrica, bonitinha, não. Ele resolveu me dar na forma simétrica. Não vou estressar com isso. Por que não? Porque eu só preciso do vetor dessa encrenca. Dá uma olhada aqui no modelo, quando ela é simétrica. As coordenadas do vetor é o que está dividindo. Essas são as coordenadas. Então eu só preciso realmente encontrar o A, o B e o C. Então está na mão. O A, o B e o C está aqui, ó. Menos 2, 1. Se não tem nada aqui, está dividido por 8. Então menos 2, 1 e 1. Então essa enrolação toda era só para achar os valores dos vetores. É só isso. Então parece uma coisa cabreira e é comum misturar as equações de reta. Você vai ver nas atividades, você vai colocar lá a vetorial com a reduzida, uma reduzida com uma paramétrica. No fundo, basicamente tem que saber achar o vetor. No fundo, a maioria dos casos não é mais isso. Ficou claro aqui essa parte? Professor, dúvida, pergunta, diga. Não fui achando as coordenadas do vetor
Desse aqui? Dá uma olhada aqui na paramétrica. As coordenadas do vetor é o número que multiplica o parâmetro. Então qual é o número que está multiplicando o nosso T1 no T aqui? 1, menos 2. Tá? Tem um umzinho escondido. Beleza? Tá? Bom, agora que nós temos os vetores, é aplicação de fórmula. É continha. Ah, é chata, é trabalhosa. Fala, Maria Gabriela, o que é essa dúvida? Oi? Se ele pedisse as coordenadas do vetor. Calma, mas deixa eu achar que eu estar. Eu já sou da terceira idade, já ouço mal, enxergo mal e ainda fala baixinho, tem barulho fora, não dá certo. E se ele pedisse as coordenadas do vetor da equação reduzida, no caso, se ele desse ali y igual a 2x menos 2, como é que eu acharia? Da equação reduzida, você poderia chutar dois valores. Chuta o valor para uma variável e acha as outras variáveis. Aí você tem um ponto com as três. Chuta um segundo valor. Aí você vai ter um segundo ponto. Aí vai ter o vetorzinho AB. AB igual a B menos A. E aí vai ter as coordenadas do vetor que passa por essa reta. Tá? Então eu tenho que chutar dois valores. O primeiro valor e o segundo valor. Substitui para cada coordenadinha. E aí faz uma menos a outra. Como a gente tinha feito num exemplo anterior, lá no começo da aula, aquele AB ali. Essa é a saída clássica, assim. Quando o vetor não está assim disponível. É chutar dois valores para obter pontos da reta, ponto A, ponto B, e aí faz B menos A. Tá bom? Bom, agora aqui é formulazinha, né? Produto escalar, espero que você lembre como é que faz o produto escalar, multiplica cada coordenada e soma entre elas, né? Então 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais 1 vezes 1, menos 2 menos 1. Então está aqui, isso está em módulo, então eu faço a conta, que sai aqui é sempre um número positivo, então estou menos 4, mais 1, deu menos 3. Como está em módulo, saiu 3. Professor, mas por que ele usa o módulo? É justamente para garantir essa condição aqui. É para jogar sempre para o primeiro quadrante, senão poderia estar jogando em vários quadrantes. Tá? É uma questão de organizar, fica mais fácil se organizar trabalhando para o primeiro quadrante, só por isso. Tá? Por isso é essa necessidade do módulo. Embaixo, módulo de V1. Como é que se calcula o módulo do vetor? Você eleva cada componente ao quadrado. É a soma entre as componentes ao quadrado, tudo isso sob raiz. Então está aqui cada componente ao quadrado, raiz. Fazendo a continha, chegou a meio. Agora você calcula o ângulo cujo cosseno vale meio, isso é 60 graus. Claro que aqui foi um exemplo bem redondinho, poderia ter tido o ângulo quebrado. Nada impede de sair ângulo 32, não sei o que e tal. Para ângulo, normalmente a gente arredonda para número inteiro, seguindo o critério de arredondamento. 32,8, colocaria 33 graus. Tá? Então, normalmente aqui, quando você trabalha geometricamente, algebricamente, a gente usa, normalmente arredonda o ângulo para o número inteiro. Tá? Se você preferir manter a casa depois da vírgula, ok, sem problema. Eu só estou comentando, uma coisa que é comum. Né? Então, eu li no livro, o meu cálculo deu 32,8, mas o livro trouxe 33. Ele está arredondando, só não é que o cálculo está errado. É que arredondou mesmo. O que não poderia, tu ter calculado 27 graus, o livro está com 33, né? Então aí realmente tem coisa errada. Né? Uma coisa é arredondar, uma coisinha pequena. Né? Beleza aqui? Foi? Então vamos avançar um pouco mais. Vamos responder, agora vou fazer um exemplo, Maria Gabriela, que é bem aquilo que tu pediu. Além do que eu já vi, mas tem outro que eu trouxe já, exatamente essa dúvida surge. E quando o vetor não está na cara, assim, né? Como é que a gente faz? Então vamos lá. Retas ortogonais. De novo, revisitando vetores. Vetor é aquela praga que não vai te largar. Não é só em geometria, não. Vai ser em física, vai ser em cálculo. Isso aí
É meio assombração, né, na vida do estudante da área de exatas, tá? Quem gosta de vetor, beleza. Quem não gosta, né, vai ter que aprender a conviver, porque ele vai aparecer de novo. Retas ortogonais são retas perpendiculares entre si. Então, de novo, né, se vale para vetor, como uma reta ela tem a direção do vetor, vai servir também para a equação da reta. Veja que está repetindo a mesma lógica. Então, se o produto escalar entre dois vetores for zero, você garante que esses vetores são perpendiculares entre si. Lógico, como a uma reta associa um vetor, a mesma lógica se aplica à reta. Então, um exemplo, as retas R1 e R2 são ortogonais? Isso é uma pergunta, você vai ter que mostrar se ela é ou não é. Isso de forma algébrica, veja que você não tem desenho. Se você não tem desenho que é perpendicular, beleza, né? Estava resolvido, mas não está aqui. O que ele está te dando? Ele está te dando a equação, essa aqui é a equação reduzida. E essa outra reta, ele está te dando a equação paramétrica. Não lembra? Eu falei que isso é comum, faz exatamente esse jogo, já que as equações são, uma pode ser transformada em outra, né? Então ele faz muito esse jogo. Procure manter em mente o que tu realmente precisa. Ora, se eu tenho que provar que duas retas são perpendiculares entre si, a única coisa que eu preciso ter são os vetores, né? Porque a hora que eu faço lá produto vetorial, produto escalar entre os vetores, tem que dar zero. E se não der zero? Então as retas não são perpendiculares entre si, é só isso. Então o que eu preciso? Preciso do vetor. Nesse aqui está fácil, ó, no R2 está fácil. Como é paramétrica, as coordenadas do vetor é o número que multiplica o t. Já falamos disso no exemplo anterior. Então o vetor 2, da reta 2, é menos 2, 1 e 1. Esse aqui está fácil. O problema está agora nesse, como tu tinha pedido. E quando não der o vetor? Aqui é o exemplo, não foi dado o vetor. Ele me deu a equação da reta, a equação reduzida, mas não está me dando o vetor aqui. Não é imediato se achar esse vetor. Né? Normalmente eu sei que a equação é reduzida porque só vai ter duas, das três variáveis só fica duas, a outra está em função. Né? Então o que eu vou fazer? Ora, de sempre. Como eu já tenho a equação da reta, chuta dois valores. No caso aqui, ele isolou em função de x. Poderia ter isolado em função de y, de z. É uma questão de escolha. Isolou tudo em função de x. Então, eu vou chutar dois valores para o x. Professor, eu quero chutar o logaritmo neperiano de e a menos 30 vezes c de π sobre 8. Beleza, vai em frente. O chute é teu. Eu sou preguiçoso, assumo que sou preguiçoso mesmo. Eu chutei 0 e 1. Por quê? Porque eu sou preguiçoso. Só por isso. Simples assim, sem desculpa, sem churumelo. Né? Se você quiser chutar números mais rebuscados, fique à vontade, o cálculo é teu. Né? Tudo bem? Chutei o x valendo 0. Quando eu faço isso, eu encontro um valor para y e encontro um valor para z. Ou seja, encontrei um ponto pertencente a essa reta. Depois eu chutei 1 para o x. É chutaço mesmo. Não é? É lei do menor esforço, certo? Mais binário que isso, impossível. Tá? Totalmente binário. Aí eu pego um aqui, substituí no y e no z. Encontrei um segundo ponto da reta. Então eu tenho ponto A e eu tenho um ponto B, ambos pertencentes à reta. Então está aqui ponto A, ponto B, pertencente à reta. Por dois pontos, né, só pode passar uma reta. Por isso que tive que chutar dois valores. Por que não chutou só um? Porque por um ponto passa infinitas retas. Por dois, só pode passar uma reta. Então eu vou associar o vetor. Era a sua pergunta. Como é que eu acho o vetor? Ora, dado dois pontos, o meu vetor, né, ele tem a mesma direção do AB. E aqui eu consegui uma coordenada possível para esse vetor. 1 menos 2 e 4. Foi fazer 1 menos 0. Ficou 1. Menos 1, menos 1. Deu menos 2. 4 menos 0. Deu 4. Então está lá as coordenadas do vetor.
Espero que tenha ficado mais cristalino essa dúvida latente que você tinha quanto achar o vetor. Né? Beleza? Bom, feito isso, tudo isso para quê? Para fazer a continha básica dessa. Aí tu multiplica, soma, tu vai ver que isso aqui vai dar zero. Pode terminar a conta, fica à vontade. Né? Tu vai ver que isso aí vai dar zero. Ora, como o produto escalar deu zero, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que realmente essas retas são perpendiculares entre si. Ah, professor, deu diferente de zero. Ah, beleza, ela não é perpendicular entre si, só isso. Né? Fácil? Tá? Não vou fazer exemplo, porque tem exemplo resolvido no livro. Não tem porque eu estar reescrevendo. Acho que o que importa aqui é lembrar uma condição também de perpendicularismo, quando envolve mais do que duas retas. Então, dado duas retas não paralelas, para eu encontrar uma terceira reta perpendicular a essas duas, eu quero encontrar esse valor, o que é necessário fazer? O que garante que ela vai ser perpendicular? Basicamente, eu tenho que pegar as coordenadas do vetor da reta 1, as coordenadas do vetor da reta 2, e eu vou fazer o produto vetorial. Não sei se você está lembrado, mas quando você faz produto vetorial entre dois vetores, eu vou obter um terceiro vetor que é perpendicular a esses dois dados. Então, se você lembra lá da aula de produto vetorial, então faz todo sentido o que está falando aqui. Tá? Então, dado duas retas não paralelas, vetor 1, vetor 2, eu quero obter uma terceira reta perpendicular a essas duas retas. É só fazer o produto vetorial. Então, aqui você vai ter exemplo no seu livro, eu só chamando a atenção, né, de recordar essa condição de perpendicularismo. Eu não quero resolver produto vetorial, tem um monte de cai matrizinha, aquela coisa toda. Olha no livro, está feito esse exemplo aí. Tá? Não deixe passar batido. Nos exercícios que eu estou pedindo, vai ter coisa que vai cair aqui. Tá? E cai nessa condição. Vamos ao último item. Amém, Senhor? Glória.
vai fazer dois exemplos, um que dá certo e outro que não dá certo. Você vê a diferença, tá? Que tem. Intersecção ou interseção são palavras sinônimas. O livro está adotando interseção, mas eu se encontro como intersecção. Tá? A ideia é um ponto comum a duas retas. Se esse ponto tem que ser comum às duas retas, as coordenadas x, y, z desse ponto, ele tem que servir para as duas equações, a equação da reta 1 e da reta 2. Então, como é que eu vou saber, né, se ela está se interceptando ou não? A ideia é igualar as equações, porque elas têm esse ponto em comum. Eu vou ver o que acontece. Então, eu tenho a reta 1, está aqui a equação paramétrica dela. Eu tenho a reta 2, aqui a equação paramétrica da segunda reta. Eu estou igualando. Então, x é igual a bagulho, x igual a breguetes, bagulho igual a breguetes. É o que a gente fez aqui. Quando faz essa encrenca, eu coloquei a abobrinha para um lado, chuchu para o outro. Ou seja, que tem variável para um lado, que tem número para o outro. E a gente chegou nessas três equações aqui. Então a ideia é a seguinte: eu vou pegar duas delas, tá? Pode ser que quiser trabalhar com as três pode, quiser trabalhar com duas pode. Eu escolhi duas para fazer um teste. Que teste é esse, professor? A do parâmetro. Eles têm que ter o mesmo parâmetro. Se der parâmetros diferentes, elas não são concorrentes. Então o parâmetro do R1 da reta 1 é o parâmetro H. O parâmetro da reta 2 é o T. Então esse T e esse H tem que dar o mesmo valor. Aí eu continuo o cálculo. Se não der o mesmo valor, eu vou dizer, elas não têm um ponto em comum. Tá? Então, ó, peguei duas das três, peguei duas equaçõezinhas e achei o valor do T e do H. Bateu, os dois têm o mesmo parâmetro, dá menos 1. Tá? Fala, Francisco, por que franzir a testa? Que parte, querido? Essa última valeta. E como chegou aqui? Na verdade eu não visualizei só, mas... Tá, então de novo. Se a gente está trabalhando com intersecção de duas retas, elas têm que ter um ponto em comum. Se não tiver, uma reta não está cortando a outra. Como é que eu vou saber que elas têm um ponto em comum? Eu vou igualar as equações, sempre. Sempre parto igualando as equações. Ó, ele me deu a equação da reta 1, ele me deu a equação da reta 2. Então ele diz, ó, que o x é esse bagulho e o x é esse outro bagulho aqui. Igualei os bagulhos. Aí eu estou com letras e números. O que a gente aprendeu lá desde o ensino fundamental? Letra de um lado, número do outro. Foi o que a gente fez, ó. Letra de um lado, número do outro. Foi já? Passou 3 para cá, ficou negativo. Esse aqui passou para cá, ficou negativo. Tem beleza? Beleza. Então eu cheguei num sisteminha de equações. Isso normalmente vai acontecer. Tá? Só que do jeito que está aqui, eu ainda não sei se isso tem um ponto em comum ou não. Todo esse esforço até agora, eu não consigo dizer se tem um ponto em comum ou não. Como é que eu vou saber que esse ponto realmente existe ou não? Né? Ora, eu vou resolver esse sistema. Podia ter pego essa equação com essa? Pode essa com essa. Você escolhe, pega duas aí e resolve. E vê se você chega no mesmo valor para o T e para o H. Se chegar no mesmo valor, continua a conta. Ela tem um ponto em comum. Tá? Se não chegar no mesmo valor dos parâmetros, eu posso parar a conta, porque ele não tem ponto em comum. Então eu fiz essa continha, escolhi duas equações, ó. Escolhi essa equação e essa aqui. Professor, por que tu escolheu essas duas? É que eu sou preguiçoso, já falei isso para vocês, né? Aí como eu tenho que resolver um sisteminha de duas equações, com duas variáveis, ou você usa um método chamado substituição, ou você usa um método chamado adição. Se você não lembra mais, vai lá no YouTube, procura o tutorial, você vai encontrar facilmente, ou fala com algum amigo. Tá? Então, ao somar, eu já eliminei de cara o H. Aí achei o valor do T. O T vale menos 1.
substitui, acha o valor do H. Necessariamente eles têm que coincidir. Coincidiu? Então eu posso afirmar, elas são concorrentes e têm um ponto em comum. É isso que essa parte vai dizer para você. Só que o problema, ele vai além. Ele não quer só verificar se elas são concorrentes. Ele diz, em caso afirmativo, eu quero saber o valor do ponto. Então aqui, até aqui, o que eu posso dizer? As retas R1 e R2 são concorrentes. Por quê? Porque o parâmetro delas é exatamente o mesmo. Legal? Eu garanti isso aí. Agora, mas ele pede mais. Diz, não, ó, tudo bem. Então, se ela é concorrente, eu quero que tu me diga qual é o ponto onde essas retas vão se interceptar. Tá? Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o H na equação do H. Mas, professor, e se eu substituir o T? Vai chegar exatamente nos mesmos números. Pode fazer o teste. Tem que chegar. O ponto é comum. Então, se eu colocar menos 1 aqui, ó, vamos só rapidamente, colocar menos 1 para o T. T é menos 1. Ó. 5 menos 3, 2. Mais 2, menos com menos fica mais, com menos 3, menos 1. E aqui 4 menos 1, 3. Chega exatamente, tem que ser o mesmo. Por isso que o parâmetro tem que ser igual. Então, ou eu jogo T nessa equação, ou jogo H nessa equação, tanto faz aí, e calcula as coordenadas. Então, 2 menos 1 e 3. Isso aqui é muito bonito de ver, computador trabalhando feito maluco, para o satélite interceptar um objeto celeste. Esse cálculo que você está vendo, a gente usa muito, né, no espaço, a grandes distâncias. Normalmente você está numa trajetória retilínea. E a ideia é uma curva, mas a curva é tão gigante que em vários trechos da trajetória é como se fosse um pedaço de uma reta. Então, cara, hoje uma coisa que a gente tem conquistado, é uma conquista mais recente, é você conseguir pousar objetos feitos por nós, como fosse o tipo de um satélite, pousar em corpos celestes, que não necessariamente o planeta é mais fácil, mas a gente já conseguiu pousar no cometa, tá? Você vai encontrar facilmente essas reportagens, teve já 2 satélites que conseguiram trazer algumas amostras do cometa, porque ele é feito realmente, e agora tem vários que já conseguiram, mas um mais recente é em asteroide. Então, normalmente está lá um objeto vindo, ao corpo celeste, e você quer pousar o satélite. Cara, você tem noção que esse comando de geoposicionamento, perdão, não é de posicionamento, tira o geo porque não está na Terra. Esse posicionamento espacial, você tem que ter o ponto exato, e acrescenta a dificuldade de tempo e velocidade. Aqui só está dando as coordenadas, o que você está calculando foi só a coordenada que eles se encontram. Acrescente o tempo de encontro, que é muito preciso, e a velocidade, que é normal no espaço, é normal, não tem ar, não tem atrito, 20, 30 mil quilômetros por hora, super normal isso aí. Coisa que aqui na Terra não é nada normal, essa velocidade no espaço é normal. Sem contar as acelerações para pousar. Oi? Sem contar na hora que for pousar aqui. Na hora de pousar, exato, não pode simplesmente, senão vira uma colisão, ainda tem mais essa. Tá? Tem que desacelerar. Então, assim, se você tem uma ideia, né, que graças a esse tipo de matemática que parece uma babaquice sem tamanho, é que a gente consegue mandar essas coordenadas a tempo, para um satélite, por exemplo. E como a distância é muito longa, não é em tempo real. Você vai mandar com minutos, às vezes com horas, essa instrução para o computador de bordo. Porque mesmo a velocidade da luz, conforme a distância, mesmo andando, né, que é a onda eletromagnética, uma onda de rádio que você está emitindo, ela está na velocidade da luz. Mesmo a essa velocidade, as distâncias são tão grandes que demoram. Então, se você quiser bater um bate-papo com alguém lá em Marte, por exemplo, cara, isso não é instantâneo. Fazer um chat, um vídeo, né, supondo que já tivesse colônias lá em Marte e tal, não é em tempo real, cara. Esquece esse tempo. Vamos saber se vai continuar o cálculo ou não. Dá uma olhadinha agora no segundo exemplo.
É a mesma brincadeira intersecção entre duas retas. Ele me deu aqui a equação reduzida, tá, em função de x, e ele me deu aqui a equação paramétrica. Ele quer saber se essas retas são concorrentes, e se elas forem, então vai ter que achar o ponto de intersecção. Tá? Então, o que nós falamos aqui? Que você tem que igualar sempre as coordenadas. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que o x vale quanto? É dessa equação aqui. Ele vale menos t. Está dizendo isso. E o y nessa equação vale quanto? 4 menos t. Então, ó, eu vou substituir. Ó, peguei a equação da reta 1. Peguei a equação lá da reta 1, que é y igual a 2x menos 3. E eu substituí. Quem é o nosso y? 4 menos t. Tá? Quem é o x? É menos t. Fiz a continha. Não precisei cair num sistema. Tá? Tá só uma função de t. Eu cheguei que d igual a menos 7. Beleza. Até aí não sei se ela é concorrente ou não. Eu vou pegar agora o segundo ponto. Fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou substituir. Aqui diz que z igual a bagulheira e o x é menos t. Só cuidado agora com duplo sinal negativo. Menos da fórmula e menos da tua variável. Isolamos. Só caiu uma variável, então não cai no sistema. Isolei o t e cheguei ao valor menos 2. O que está acontecendo aqui? Elas estão com parâmetros diferentes. Então eu posso afirmar sem medo que essas duas retas, por ter parâmetros diferentes, elas não são concorrentes. Se aqui tivesse dado menos 7 ou aqui dado menos 2, beleza, aí continuava a continha. Como está lá, devidamente, né? Continuando. Igualava as equações, eu trocava, dava um valor por parâmetro, substitui, né? Se as duas tivessem dado menos 2, por exemplo, né? Elas tivessem concorrente, é só colocar aqui o valor e achava as coordenadas do ponto de intersecção, simples assim. Tá? Então, como as coordenadas, como os parâmetros eles são diferentes, isso aqui não é concorrente. Tá? Então, eu posso falar a resposta, né? Então, não existe um x, né, um ponto, se quiser colocar uma letra no isso, não pode. Não existe um ponto P, enfim. Então, não existe um x pertencente a R1 e R2, tal que, esse tal que eu poderia ter colocado só uma barrinha, como você vê lá na aula de cálculo, sem problema, que R1 seja concorrente a R2. Se você esqueceu o conceito de concorrente, paralelo, não sei o quê, posição relativa entre retas, lá no PowerPoint tem um resumão com esses nomezinhos aí, concorrente e não sei o que, então lá você encontra, tá? Então o PowerPoint já foi postado, como eu bem falei. Acho que o que era para ver de reta, de mais relevante, foi visto, tudo com exemplo. Recomendo que você pegue o PowerPoint e tente resolver novamente os exemplos. É o mesmo que está aqui, já está resolvido para quem estava na aula. Ah, professor, eu nem estava na aula, perdi aula e tal. Está no livro resolvido também. Então, cara, não é falta assim de dica, mas só tem que ter um tempinho para estudar mesmo. Bom, atividades.
Pessoal, esses que tem itens A, B, ou A, B e C, se tu olhar, deve ter até a letra Z lá. É só mesmo os mais assim, relevantes daqueles itens. Né? Essa é a nossa sugestão, que você tem que fazer alguns pelo menos. Né? A nossa sugestão realmente de tarefa e tal, é maior que as outras ou mais, é porque o assunto realmente ele é mais extenso. De modo geral, são exercícios muito rápidos de serem feitos, a grande maioria é muito rápido. Não envolve